Bem, na aula anterior eu te expliquei como se baixa o Java, se instala o NetBeans, que é o ambiente necessário para você criar a sua aplicação com Java, e também como se baixa o Tomcat e o Wildfly, que são servidores web, são softwares que simulam um ambiente de hospedagem do teu site na internet real. Então eu preciso desses recursos. Se você não viu, veja a aula anterior para você saber como instala. Agora que o NetBeans já está instalado, eu vou dar um duplo clique e vou abrir o NetBeans. Abrindo o NetBeans, aparece essa tela que você está vendo aqui. Você pode clicar nesse xizinho aqui do lado esquerdo, que ele fecha. Você pode perceber que ele fechou essa propaganda que aparece aqui. Aí eu vou criar o nosso site, então eu tenho que criar um projeto. Projeto nada mais é do que uma pastinha onde os arquivos do site vão ficar guardados. Então eu vou lá em cima em File, New Project, para criar um novo projeto aqui. Vou aqui na opção Java com Ent, ó, clico nesse sinal de mais do lado esquerdo, seleciono Java Web. Por que Java Web? Porque eu vou criar um site, então é Java Web. Web Application, clico em Next. Aí, como é a primeira vez que eu estou executando o NetBeans, ele vai pedir para eu fazer isso daqui, ó, Download and Activate. Então eu clico em Download and Activate, ele vai baixar alguns recursos necessários, eu vou clicar em Next. Clico aí, eu aceito ele baixar esses recursos, clico em Install. Isso só acontece na primeira vez que você está executando o NetBeans, tá? Clico em Finish aqui, e aí você tem de aguardar um pouquinho para ele atualizar. Depois que ele atualiza, ele já vem para essa tela onde você vai criar o seu projeto. Então, o projeto é uma pastinha. Então eu vou criar uma pastinha chamada Site. Nessa pastinha eu escolho o local onde eu quero gravar essa pastinha aqui no Project Location, vou clicar em Browse. Aí eu seleciono lá o local onde eu vou gravar a pastinha, vou gravar dentro da minha pasta Downloads, dentro da pasta Java Web, ok. Então é nesse caminho que ele vai gravar essa pasta Site, onde eu vou criar o meu site. Clico em Next. Aqui eu preciso escolher o servidor web. Veja que no server não aparece nada. Você só escolhe o servidor web uma vez, só na primeira vez que você cria um projeto web. Quando você for criar outro projeto de outro site, o servidor que você definiu já estará aqui na lista, aí é só selecionar o servidor. Nesse caso eu vou clicar em ADD aqui para adicionar esse servidorzinho, e a gente tinha baixado o Tomcat e o Wildfly. Aí ó, eu vou selecionar Tomcat, poderia ser o Wildfly também que eu baixei, né? Então vou selecionar a parte Tomcat, Next. Aqui no Server Location vou ter de selecionar o local onde está instalado o servidorzinho Tomcat. Eu vou clicar em Browse, vou achar a pastinha lá onde eu instalei. Eu instalei lá dentro de, deixe-me ver aqui, instalei aqui no computador, dentro da pastinha Download, Java Web, Server, aqui está o meu servidorzinho, ó, Apache Tomcat. Seleciono o Tomcat e Open. Aqui ele pede um username e uma senha. Toda vez que você executar o teu site para testar, ele vai pedir um usuário e uma senha do Tomcat, tá? Então eu vou colocar aqui admin, que é a padrão, e vou colocar Tomcat. Mas caso você queira criar outra senha, caso você queira colocar outra senha, você pode colocar, porque ele tem a opção aqui, ó, cria o usuário caso ele não exista, tá? Vou clicar em Finish. Aí eu clico aqui embaixo em Finish novamente para criar o projeto do meu site. Então você vai ver que toda vez que você cria um projeto, olha, já aparece ali o nome do projeto à esquerda. Web Pages, você clica no sinalzinho de mais, você vai ver um arquivo index.html, que é esse arquivo que está aqui aberto para você, ó. Eu vou aumentar um pouquinho o tamanho da letra para você visualizar melhor. É só ir em Tools, Options, e aí eu tenho a opção Fonts e Colors lá em cima. Eu vou clicar aqui nesses 3 pontinhos para escolher. Eu vou escolher tamanho 14, eu acho que já vai melhorar a visualização para você. Ainda assim parece um pouco pequeno, eu vou novamente aumentar para um tamanho maior. Então vou selecionar aqui tamanho 18, acho que vai ficar mais fácil para você visualizar. Toda essa parte aqui, ó, de comentários que aparece aqui, ó, nessa parte que está em cinza clarinho, você pode apagar. Então isso é uma página HTML. Para você desenvolver site com Java, você tem de saber HTML, tem de saber CSS. Por quê? Porque toda a parte do site de visualização para o usuário vai ser criado com HTML. Para saber se deu certo a instalação do servidor e outras coisas, o que você faz? Você escreve alguma coisa aqui. Então vou colocar teste do site.
E aí eu dou play lá em cima, ó, clico no play lá em cima. Quando você clicar em play pela primeira vez, ele vai pedir o usuário e a senha, né? Lembra que eu coloquei admin ali na hora que eu selecionei o Tomcat e coloquei a senha Tomcat? Você coloca o usuário e a senha que você criou quando você selecionou o servidor. Vou dar um OK. E aí ele mostra aqui, ó, já abriu para mim, aqui, ó, o endereço. Ele executa na porta 8080 o Tomcat, tá? É a porta padrão. E já está aparecendo aqui, ó, teste do site. Então, o meu ambiente já está preparado. Eu já tenho Java, já tenho NetBeans, já tenho o Tomcat, já criei um projeto, agora é só começar a desenvolver o nosso site. E aí eu vou começar a desenvolver o site. É lógico que a primeira parte vai ser HTML mesmo, não tem como a gente fugir disso, tá? Então eu vou mostrar, relembrar, né? Porque provavelmente se você está assistindo esse vídeo, você já sabe HTML, já sabe CSS, mas eu vou criar aqui, ó, um div e eu vou chamar esse div aqui. Na verdade, vamos usar umas tags mais modernas já, né? Eu quero criar a área de cabeçalho do site lá em cima. Então, na verdade, existe uma tag nova no HTML que é a tag header. Então, eu coloco o header e ali em cima eu coloco o seguinte. Vou colocar cabeçalho do site aqui. Logicamente, você vai colocar o cabeçalho do seu site aqui, né, no lugar disso que eu estou escrevendo. Eu só estou colocando aqui para você saber. Estou montando uma estrutura de um site. Normalmente, você vai ter o cabeçalho. Aí, embaixo do cabeçalho, você vai ter o menu. E aí, normalmente, você usa a tag nav para criar hoje menu de navegação em HTML. Então, coloquei nav aqui. Tenho de fechar a tag nav embaixo, /nav. Então vamos criar um menuzinho, né? Primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar um menuzinho, né? E por fim, vamos criar um rodapé da página. Na verdade, depois a gente vai criar alguma coisa assim, só para você saber o que a gente está fazendo. Senão vou abrir o Paint aqui só para te mostrar. A gente vai criar, na verdade, uma área aqui em cima, que vai ser uma área de cabeçalho, que eu crio com header. Aí, depois do header, eu vou criar uma outra áreazinha aqui, onde eu vou colocar um menu, que eu crio com nav. Depois, eu vou criar uma outra área, onde eu vou colocar os formulários, o conteúdo do meu site. E, por último, lá embaixo, eu vou criar uma outra área, que vai ser o rodapé do meu site. Então, na verdade, a gente usa o quê? Para criar isso daqui, a gente usa a tag header, né, do HTML, nos novos padrões do HTML5, a gente usa a tag header para criar essa parte. Para criar essa parte aqui, a gente usa a tag nav, que é para criar menu de navegação. Para criar essa parte aqui, a gente usa a tag section, porque na verdade a gente vai criar uma seção aqui. E além dessa seção, para criar o rodapé, a gente usa aqui o footer, que é a tag para criar essa área de baixo, tá? Então, na verdade, eu vou criar essa estrutura primeiro no site que eu estou desenvolvendo. Então, eu já criei o header, já defini o nav. Dentro do nav, eu vou definir os links. Então, eu vou colocar href, os links que eu vou ter no meu site. Então, eu vou colocar, por exemplo, esse daqui, cadcli, cadastro de clientes.html. Então, eu vou criar um link para cadastrar clientes. Então, cadastro de clientes. Isso daqui nós vamos cadastrar e os dados que a gente vai cadastrar vão parar no banco de dados, tá? Então, a gente vai fazer isso com Java mais para frente aqui. Então, criei um link cadastro de clientes. Só que normalmente, se eu for fazer um controle de clientes, eu não vou só cadastrar. Então, eu vou copiar esse cara aqui, vou colar várias vezes embaixo. Eu não vou só cadastrar. Além de cadastrar, eu vou querer também consultar os dados do cliente, né? Consultar clientes. Aí, que mais? Além de... Então, no lugar de cadcli, vamos colocar concli. Além de consultar, eu vou querer apagar os dados. Eu posso querer apagar os dados de algum cliente. Posso querer alterar os dados de algum cliente. Então, nós vamos ter aqui, ó, cadcli, que é o cadastro de clientes. Depois, consulta de clientes. Vamos ter depois alteração nos dados do cliente, tá? Então, vou colocar altcli. Alteração de clientes. Aí eu posso ter ainda uma outra opção aqui, que é, na verdade, excli, para excluir os dados do cliente. Então, vou colocar aqui, ó, excluir clientes. Então, eu estou criando meu menuzinho, né? Excluir clientes. Estou criando meu menuzinho dentro do nav. E além do menuzinho, eu vou criar uma área aqui embaixo, que eu vou criar dentro do section.
E essa área vai ser justamente para a gente poder colocar os formulários. Quando eu clicar em cadastro de clientes, aqui dentro dessa área do section, vamos colocar o formulário que eu vou preencher. Então, aqui eu vou criar um iframe. iframe, na verdade, src, eu vou deixar vazio. O iframe, ele é uma área onde você pode clicar num link e direcionar a página daquele link para esse iframe. Então, quando eu clicar em cadastro de clientes, que vai estar lá em cima, o formulário para eu cadastrar os clientes vai aparecer dentro desse section que eu estou criando aqui, né? Então, dentro desse section. E eu faço isso através do iframe, porque eu dou um nome para esse iframe, né? Name, e aqui eu vou dar um nome de, sei lá, área, vou chamar de área cadastro. Ou melhor, área cadastro não, área formulário, tá? Então, vou colocar área form. E aí, esse iframe precisa ser fechado, né? A gente não vai colocar nada dentro dele, então iframe / iframe. Significa o seguinte, olha o nome desse iframe aqui, o nome desse iframe é área form. Quando eu clicar em cadastro de clientes, ele vai direcionar essa página CAD-CLI para esse iframe aqui, ó, para essa área aqui embaixo do site. Então, o que que eu faço aqui, ó? Eu preciso dizer isso lá para o link que eu criei lá em cima. Então aqui eu uso o atributo target. Target igual e o nome que eu coloquei aqui embaixo. Então, veja só, aqui embaixo eu tenho o área form, que é uma área onde eu quero que os formulários apareçam. Então, quando eu clicar nos links lá de cima, eu quero que ele direcione a página referente a esses links aqui para baixo, tá? Isso daqui ainda é HTML, estou passando um pouco rápido porque tem várias videoaulas aí de HTML, tem uma playlist inteira caso você queira relembrar como funciona, né, o HTML, o CSS. E aí, por último, aqui embaixo, depois do section, a gente vai criar uma área do footer, que é a área de rodapé do site, e na área do footer você coloca qualquer coisa, tá? Aqui eu vou colocar um H1, rodapé, vou escrever só rodapé do site, mas logicamente você tem de colocar o rodapé que você deseja no site, geralmente endereço da empresa, contatos e coisas desse tipo, tá? Bem, aqui ele tá, essas marquinhas em amarelo você desconsidera, porque ele está falando que o section é ideal que ele tenha um H1 título dentro do section. Eu não vou colocar título aqui dentro do section porque eu não quero. Então eu tenho um header, cabeçalho da página, tem um nav que vai ser o meu menuzinho, tenho aqui um section onde ficarão os formulários, né? Se você vê no desenho, aqui ficarão os campos nesse section, né? Então eu clico no menuzinho lá em cima em cadastro de clientes, ele mostra o formulário de cadastro aqui nesse section, dentro do iframe que eu criei nessa área aqui, tá bom? Então vamos ver como é que ficou o nosso trabalho até agora. Não tem nada ainda muito bonito, porque a gente nós não definimos ainda, não usamos CSS para dar uma melhorada na estética, mas eu salvo nos dois disquetinhos ali e dou play. Tá? Então eu ainda estou fazendo um HTML, tá vendo? Ó, cabeçalho do site, aqui tem um menuzinho que ainda não está formatado, mas quando eu clico lá em cima, ó, você pode perceber que quando eu clico lá na parte, deixa eu fechar para te mostrar, ó, quando eu clico lá em cima, clico aqui em cadastro de clientes, ele mostra aqui embaixo, aqui não tem o arquivo, tá? O CAD-CLI nós não fizemos ainda, mas esse cara aqui é o iframe é essa área. Quando eu clico lá em cima, nas opções do menu, ele direciona para esse iframe, que é essa área central. Vamos criar um CSS e deixar esse cara bonito, né? Tá muito feio esse site dessa maneira, porque eu coloquei as informações, mas eu preciso agora deixar essas informações bonitas. Então, aqui dentro do head, eu faço um link aqui para então, link rel igual a style sheet. Então, aqui, eu vou fazer um link aqui para um arquivo CSS que eu vou criar, tá? Type igual a text / CSS. Isso daqui é o seguinte, eu estou text / CSS. Eu estou dizendo que eu vou criar um arquivo CSS para formatar essa página, tá? href igual, e aqui eu vou colocar um nome qualquer, por exemplo, configura.css. É um nome que eu estou inventando aqui, tá? Então significa que eu vou ter de criar um arquivo chamado configura.css
para deixar esse H1 bonito, para deixar esse menuzinho bonito, para fazer melhorar a estética desse site que eu estou criando. Então vou pegar esse configura CSS, vamos criar ele. Veja que eu já tenho aqui o index HTML, então eu clico aqui com o botão direito em Web Pages, ó, tem o index aqui, botão direito em Web Pages, vou em New, e aí no New eu vou criar um novo HTML, já tem aqui para mim, mas caso não apareça, ou melhor, nós vamos criar um novo CSS, não aparece CSS aqui na lista. Se não aparece na lista, eu vou em Other, lá embaixo, última opção, e aí eu procuro aqui, ó, Cascading Style Sheet, que é CSS, ó, do lado direito, clico em Next, e aqui eu coloco o nome do meu arquivo, que é configura, tá? Não precisa colocar o CSS, só coloca configura, que é o nome, ele já adiciona o CSS automaticamente, tá? Clico em Finish, você vai ver que ele já gerou. Eu tenho agora um index HTML e um configura CSS. O configura CSS, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é dar forma a esse header, que é o meu cabeçalho, tá? Então vou configurar a tag header lá. Vou fazer algumas configurações bem básicas aqui do header, só para a gente não... Então, header, para quem não lembra CSS, você sempre coloca a tag HTML que você vai formatar. Nesse caso, é a tag header. Então, essa tagzinha aqui, ó, que eu vou formatar. Então, coloco aqui header. O que eu vou colocar nesse cara aqui? Eu vou colocar nesse cara um background. Vou salvar aqui, ó, do ladinho. Eu salvo aqui. Background, ele normalmente dá as opções, ó, background color, já aparece aqui, eu seleciono. Aí eu vou colocar uma cor, né? Vamos botar um tom de cinza aqui. Então vou colocar ED, vamos colocar uma cor mais escura, um cinza C0, é um cinza mais escuro, ponto e vírgula. Vamos definir a largura dele, width, ele vai usar 100% da área disponível de largura, né? E vamos definir uma altura para ele, HEIGHT. E essa altura height, né? Então, nessa altura eu vou colocar o seguinte, vou colocar 50 px. Então, vou criar esse cara com 50 pixels. Caso você queira mudar, usar aquelas medidas relativas que tem hoje, você usa, tá? O VW, VH... EM, as outras medidas. Eu vou usar pixel mesmo, porque o objetivo aqui não é explicar HTML e CSS, mas é mais focar na parte de Java que vai entrar assim que a gente criar o formulário. Então, configurei o header. Essa mesma configuração do header, eu quero aplicar no footer lá embaixo. Então, coloco o vírgula ali, ó, e adiciono o footer aqui na lista. Então, ele vai aplicar essa mesma configuração, tanto para o header quanto para o footer. Aqui, ó, eu tenho o header, lá embaixo eu tenho o footer, que é o meu rodapé lá embaixo, tá? Aí eu sempre salvo aqui nos dois disquetinhos. O que mais que eu quero configurar? O menuzinho. Agora eu quero configurar esse nav, que é onde tem o menuzinho, tá? Então eu venho aqui no nav, vou colocar aqui nav, abre e fecha a chave. Vou fazer basicamente a mesma coisa, tá? Vou definir aqui, ó, uma largura e uma altura. Vou definir 100% de largura também. Uma altura vai ser menor, agora não vai ser 50 pixels. Vamos criar com 30 pixels de altura. Vamos colocar uma cor de fundo para a gente visualizar, né? Então posso colocar aqui um background color e botar aqui um tom. Deixa eu ver que tom que eu vou colocar aqui. Vamos colocar 336699. Caso você queira saber as cores, depois que você coloca 2 pontos, ó, ele mostra uma lista de cores. Você pode selecionar por aqui, ó. Vou pegar essa cor aqui, vamos lá, essa daqui mesmo, ó, pronto. Ele já vai aplicar essa cor. O meu menuzinho, então, o nav, que é essa área de menuzinho, eu estou definindo, então, dessa maneira, tá? Aí depois vem o section. O section é a área que vem embaixo, onde tem o iframe, onde os formulários vão ficar. Então, vou configurar esse section aqui. E aqui, gente, a gente vai configurar o section e o iframe com o mesmo tamanho, né? Mesma largura e mesma altura, porque o iframe é uma área dentro do section para onde eu vou direcionar as minhas páginas. Então eu vou configurar tanto o section quanto o iframe com as mesmas medidas, né? Então eu vou colocar aqui o seguinte, section, vírgula, iframe, e vou definir aqui as configurações que eu quero. Largura 100%, então você pode perceber que eu tenho aqui largura 100%, pronto, largura 100%. Altura, ali eu vou colocar
o height, a altura, aproximadamente, ali vamos colocar 400 pixels, mas vai ser pouco provavelmente, depois você pode alterar, tá? Se você quiser visualizar essa área, eu não vou colocar background color, né? Background color você usa só para visualizar, depois você tira mesmo, né? Então, vamos ver como ficou o nosso trabalho até esse momento. Eu salvo ali, dou play e vamos ver o resultado disso que a gente fez. Ele abre aqui para mim. Olha, nesse momento a gente tem isso. Ó. Eu já configurei aqui o cabeçalho. O meu menuzinho agora eu preciso mexer, mas eu já tenho essa área aqui que é o iframe, tá vendo? Essa areazinha aqui é o iframe e aqui o rodapé aqui embaixo. Bom, o que eu vou fazer? Esse iframe está parecendo que ele está fundo, ele tem uma borda aqui, tá vendo? Uma borda forte ó, do iframe. Então eu tiro isso também com configuração CSS, tá? Então abro uma configuração só para o iframe aqui, e no iframe eu vou colocar border 2.0 px, para tirar essa borda dele, né? Então se você observar aqui, ó, essa borda que fica aqui como se fosse funda, você tira com border 0. Olha lá, ficou assim. Aqui vai ser a minha área do section, que está branca, né? Agora esse menuzinho tem de ficar um pouquinho mais bonito. Temos que aplicar um projeto aí de belezura nesse menuzinho. Então eu vou aplicar uma configuração nessas tags As, que são o meu menu, que estão dentro do nav. Então vou lá no CSS e faço o quê? Venho aqui e coloco nav espaço A. Quero aplicar uma configuração para os As que estão dentro desse nav, né? Algumas coisas que eu vou fazer, eu vou dar um espaço maior entre essas opções, porque você vai ver que elas estão ali, se você observar, elas estão grudadas, né? Olha lá, as opções cadastro clientes, consulta, essas opções estão grudadas. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou aplicar um padding, né? Então eu vou colocar um padding left, ou seja, um espaço à esquerda, e um espaço à direita. Então eu quero dar 20 pixels de espaço à esquerda de cada opção do menu e quero dar também 20 pixels à direita. Então padding height vou colocar também 20 pixels. Você poderia até usar medidas diferentes, mas isso daqui já vai distanciar essas opções. Então você vai ver aqui, ó, que quando eu atualizo a página aqui, olha lá, essas opções cadastro cliente, consulta, alteração, excluir já está. Ó, viu que já distanciou? Agora eu preciso dar um espaço em cima dessas opções, porque você pode ver que tá muito grudado na parte superior. Então eu posso vir ali no CSS e ainda aplicar aqui um outro padding. Vamos ver se ele vai pegar aqui, que é um padding top. Então eu vou pegar aqui esse cara, padding, e aí vou colocar um top. E aí vamos colocar aqui 10 pixels em cima. Vamos ver se ele vai aplicar essa configuração nesse cara, né? Se não aplicar, a gente vê uma alternativa. Não aplicou, então o que a gente vai fazer? Nós vamos aplicar o padding top não no nav A, não no A que está dentro do nav, mas apenas no nav, tá? Aliás, então eu vou colocar o seguinte, eu quero esse espaço ali somente dentro do nav, que é a barrinha de menu, e aí eu vou colocar então esse padding top aqui, ó, padding. Na verdade, eu vou colocar, então, padding top. Vamos colocar aqui. Vou colocar 10px em cima. E vou colocar embaixo também, padding bottom. Porque aqui, o que acontece? O nav nada mais é do que a barrinha. A configuração padding left e padding right, a esquerda e a direita, eu coloquei no A, nas tags As, que são as opções do menu. Mas as configurações de margem em cima, dentro da caixinha, dentro do nav em cima e embaixo, tem de ser no nav mesmo ali, tá? Então vamos colocar aqui, ó, 10px. E agora eu vou pegar esse cara aqui, esse nav que eu tinha determinado 30 pixels de altura e vou tirar a altura. Eu não preciso mais de altura, porque eu já dei uma margem em cima e embaixo. Então não preciso mais determinar a altura do nav. Aliás, eu vi que já tem uma configuração do nav ali em cima, então não vou colocar aqui não. Vou apagar isso daqui, vou colocar essas linhas na configuração do nav que a gente já fez aqui em cima. Então vou colocar aqui, ó, essas duas linhas, elas vão aqui na configuração do nav, tá? Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui, padding. Opa, faltou um P, por isso que ele está reclamando aqui, né? Padding top, padding bottom é M no finalzinho, aí agora sim, agora essa propriedade está correta. Então eu salvo aqui,
Vou lá, por enquanto é HTML, a gente não está vendo nada de Java ainda, mas olha, a gente já tem o menu, a gente já tem esse menuzinho, eu vou tirar esse sublinhado também, tá? Então tudo com CSS, você vem aqui na configuração do Nav A, aqui eu vou colocar o seguinte, eu quero que a letra seja letra cor preta, então eu vou colocar aqui black. Quero que o menu esteja na letra cor preta. Quero também, além do menu estar na cor preta, eu quero tirar o sublinhado. Então, text decoration é aquele sublinhado característico de link, tá? Eu vou colocar none, de nada, tá? None, opa, muito N aqui. None, significa nada. Então, agora sim, o meu menu ele vai estar na cor, a letra na cor preta, olha lá, letra na cor preta e sem aquele sublinhado. Mas quando levar o mouse em cima, eu quero que um efeito ocorra, tá? Então eu vou fazer o seguinte, vou lá, vou colocar um efeito, então, no nav A over. Quando levar o mouse sobre as opções do menu, eu quero que ele mude só de cor. Então, como é que eu faço para mudar? Vamos ver que cor está na cor preta, eu posso, vamos ver uma cor ideal para quando você levar o mouse em cima. Cor preta, na verdade, o ideal é você não mudar muito, tá? Então talvez uma cor, um tom de cinza mais claro, enfim, mas só para você visualizar eu vou fazer uma mudança um pouco mais radical aqui. Então eu vou colocar, quando levar o mouse em cima, colocar color, vamos lá, 2 pontos, vamos ver as cores que ele dá aqui. Vamos escolher uma cor, por exemplo, aqui azul, né? Só para a gente visualizar, quando levar o mouse em cima vai ficar azul, não que seja uma opção ideal, tá? É só para você visualizar. Opa, não pegou, por que não pegou? Deixa eu ver aqui, porque tem nave com 2 N's aqui, coloquei com 2 N's, é com N só. Salvo ali e vou lá e atualizo a minha página. Quando levar o mouse em cima, as opções do menu ficam azuis. Quando você clicar no cadastro de clientes, ele vai abrir aqui um tal de CAD-CLI, ó, que nós vamos ter de criar agora. Eu preciso criar esse CAD-CLI. Então, veja aí na próxima aula como é que a gente cria esse CAD-CLI, que é, na verdade, o formulário que vai fazer o cadastro de clientes. Quando a gente criar esse formulário aqui, aí vai ter um botão salvar, que quando eu clicar, a gente vai usar Java para mandar as informações daqui lá para o banco de dados e você vê isso no próximo vídeo. Segue aí.